falar, então. Bom, eu sou Cristina, né? Eu fui para o Costa e Silva quando da inauguração dele, que eu acho que foi em 1978, não me lembro bem um mês nem nada, mas acho que foi em 78. E antes disso, eu comecei a minha vivência ainda onde não era um centro de saúde conhecido, como a gente conhece hoje, mas eu iniciei meu trabalho na Vila Rica, num posto médico comunitário, né, que a gente tinha, acho que o Costa e Silva também tinha um posto médico comunitário, que não era da prefeitura, né, que ele era tocado por outros profissionais, com o auxílio da comunidade. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é por aí, vamos ver se a gente lembra disso, com a Maria Lúcia, o Zé Eduardo, isso, que eram lá do Costa e Silva, né? Tá? E nessa época, então, eu estava no Vila Rica, tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Vila Rica e trabalhar com o Galdino, né? Que foi um grande aprendizado para mim naquela época, antes dele também ser funcionário da prefeitura. E então foi aí que minha inserção então foi através do Vila Rica, e depois eu fui para o Costa e Silva e fiquei com o Domênico por grande parte do meu tempo, né? Ainda que eu não lembro exatamente quando, ainda acho que na década de 80, eu fui convidada para ir para a Secretaria de Saúde, do Costa e Silva para a Secretaria de Saúde, e fui trabalhar com o Zé Carlos Lopes, que ele estava lá trabalhando, organizando a rede de alguma forma, né? E me convidou para trabalhar com ele. Então, eu fiquei no Costa e Silva, mas eu acho que em meados, na segunda metade da década de 80, não me lembro muito bem também, sabe? Faz muito tempo, a gente vai esquecendo dessas coisas, a gente não escreve, né? Mas eu acabei indo para trabalhar na área meio, com o Zé Carlos, mas trabalhar exatamente na supervisão das unidades de saúde. Digitei muito serviço com ele e acabei depois ficando lá, assumindo várias outras coisas na área da Secretaria de Saúde, né? Então, eu acabei ficando no Centro de Saúde Costa e Silva menos tempo do que o Domênico. Tá? Então, é isso aí. Mas conheço o pessoal desde Costa e Silva desde o comecinho também. Pode ir. Tranquilo. Então, eu até tinha colocado uns pontos que eu achava que eram importantes eles serem destacados e vai dar para colocando mesmo aí. Agora, esse período pré-ciência de saúde, minha memória está meio falha. Eu não sei se eu quero falar sobre isso agora, eu gostaria de estar pensando um pouco melhor sobre isso mesmo, né? Quando a gente vai lembrando as coisas, etc. Né? Tá? Mas então, vou pular, quem sabe depois eu volto e acho o fio da meada para a gente estar colocando. Mas tentar, assim, então, colocar algumas coisas, desde do processo de seleção, né, dos funcionários que foram trabalhar e até questões que acho que a gente, que naquela época, né, lá na década, né, final da década de 70, 80, mesmo antes de falar de SUS, de saúde da família, várias coisas, vários aspectos que nós implementamos, a Secretaria de Saúde como um todo, né? Não só especificamente de Costa e Silva, posso estar falando das coisas específicas de Costa e Silva, mas o que a gente implementou e que que hoje se chama saúde da família, na época não se chamava, né? Mas muitas das coisas que a gente implementou e que a gente fazia, e que a gente pensava, a forma de organizar unidade, a forma de classificar risco, etc., foram coisas que tiveram continuidade. Né? Então, é bastante rico quando a gente vê por aí. Né? Então, vou falar um pouquinho assim, sobre processo de seleção. Né? Então, acho que uma coisa que é fundamental é que a gente queria ter funcionários, né? Agentes de saúde, enfermeiros, na época, nenhuma dessas pessoas acho que tinha formação em enfermagem, não me lembro, acho que nenhuma tinha, né? Mas nós queríamos pessoas que morassem
na região da unidade de saúde. Então, de alguma forma, se buscava ter um limite, a gente entendia qual que era aquela região que o centro de saúde deveria atender, cada centro de saúde deveria atender. Não tinha mapas detalhados, não tinha nada, mas a gente imaginava que a gente teria capacidade para atender um determinado território. Então, desde sempre, né, a gente já entrou com esse conceito de território, no Costa e Silva e nas outras unidades. Né? Quer dizer, por que esse conceito de território era importante? Porque era fundamental que a gente não ficasse apenas na unidade fazendo consulta e atendendo a demanda que chegasse, mas ter um trabalho ativo junto às populações, conhecer profundamente, trabalhar profundamente, buscar trabalhar com as diferenças sociais, né, com as dificuldades socioeconômicas, isso era uma coisa básica. Né? Então, primeiro, a gente tinha que selecionar pessoas que morassem na região. Isso era uma coisa básica. Né? No começo da saúde da família, quando foi implantado saúde da família mais para frente, né, dentro do projeto, também, inicialmente, o modelo era de se trabalhar com pessoas que morassem na região. Né? Mas isso acabou não dando certo, eu acho que isso hoje não é mais critério nenhum de contratar ninguém. Né? Mas, na época, era. Né? Tá? E o processo seletivo era uma coisa que era bastante interessante, porque a gente tinha o secretário de saúde, que era o Sebastião Moraes, uma pessoa bastante envolvida, bastante aberta, e que dava uma abertura muito grande para todo mundo trabalhar, e tinha essa questão básica de estar lidando com as pessoas moradoras e fazer um processo seletivo que fosse justo. Né? Então, a gente acabava ali trabalhando muito com igreja, na verdade, a Igreja Católica era muito ativa nessa época. Né? Era uma época de muito... Socialmente, né, o Brasil estava era muito ativo socialmente, tinha muitas questões relacionadas a final de ditadura, etc., e democratização, que eram importantes. Né? Então, no processo seletivo, a gente tinha uma coisa, eu acho que depois as meninas podem completar melhor, mas nós tínhamos um trabalho com o próprio secretário de saúde e com o staff dele, né? com algumas pessoas que trabalhavam com ele. Né? Um deles era o Maurinho, né? que trabalhava com o Sebastião e era um músico também, etc., e que a gente fazia um processo seletivo onde se buscava fazer assim, uma teatralização, na verdade, que se colocava teoricamente, para as pessoas que estavam interessadas em trabalhar na unidade, né? Um determinado tema, né? E fazia-se um teatro em cima desse tema, e as pessoas participavam, discutiam, eram atuantes, e a partir dessa visão do que a gente tinha de avaliação, de como que as pessoas viam, né, o seu posicionamento dentro da população, de entendimento de saúde, das discussões que eram levadas, o processo seletivo era a partir daí. Né? E acho que isso durante muitos anos, a gente conseguiu fazer isso em várias unidades de saúde, sempre buscando trabalhar pessoas que tinham uma visão mais ampla também, envolvimento com a comunidade. Né? Então, isso de trabalhar com pessoas que morassem na região era um ponto-chave, para nós era um ponto-chave, porque são essas pessoas que conheciam de alguma forma, né, que tinham um conhecimento mais aprofundado da região, que nós ainda não tínhamos, e que eram toda a abertura para que a gente pudesse estar trabalhando, né, ter um projeto mais amplo, que não era simplesmente ficar dentro de uma unidade de saúde fazendo consulta médica. Né? Na verdade, a proposta não era bem essa, mas estar fazendo, sim, consulta, atendendo, mas tentando entender os problemas de saúde que ocorriam naquela região e poder, junto com a população, quer dizer, formar ou capacitar ou dar elementos para que a própria população pudesse também
está entendendo as suas questões, as questões principais, e está buscando uma organização de um sistema mais adequado, né? No Costa e Silva, isso ocorreu de uma forma bastante marcante, né? Que nós tivemos um momento, logo no começo do trabalho, na verdade, tivemos um problema de saúde pública muito, muito sério. Nós tivemos um caso agudo, uma criança que teve um caso agudo de esquistossomose, numa região, que era a região do Costa e Silva, onde não tinha subhabitação, eu creio que não tinha, né? Tinha regiões mais pobres mais que outras, mas não havia subhabitação, né? Existia um córrego, na verdade, né? Existia um córrego onde provavelmente houve a contaminação dessa criança, e um caso agudo de esquistossomose na década de 80 em Campinas é uma coisa meio absurda que ocorresse, né? Mas ocorreu. E isso houve uma mobilização muito grande. Obrigou que a equipe pudesse envolver um trabalho na comunidade, né? Empoderar essa comunidade para que a gente reconstruísse a história natural de como que essa criança, né, acabou ficando doente, e ter soluções do poder público para que isso fosse resolvido. Eu acho que foi um momento bastante importante para nós de fora, nós médicos de fora também, bastante grande, né? Onde, lá no Costa e Silva, assim como em outros lugares, a gente acabou tendo uma abertura, um trabalho nas casas das pessoas, reuniões setoriais, reuniões por ruas para discutir a questão da esquistossomose, que na época a gente chamava de xistosa, né? E acho que foi um trabalho muito grande que envolveu muita gente, envolveu rádio, televisão, outras unidades de saúde, né? Então, acho que foi um trabalho muito rico, né? Acho que de vivência, e isso mostra quanto importante que era o fato de a gente ter profissionais, os auxiliares de saúde, que eram diretamente envolvidos, né, com a sua população e para tentar resolver os problemas de saúde aí. Então, acho que foi uma vivência bastante rica, muito rica mesmo, e muito bonito. Foi um trabalho bastante bonito, né? Tá? Acho que então, esse foi acho que foi talvez um primeiro grande problema de saúde que a gente acabou lidando lá no Costa Silva. Isso envolveu até outros centros de saúde, essa questão da esquistossomose, etc. E, felizmente, conseguimos reconstruir a história natural da doença, né? Natural mais ou menos, né? E acabou tendo solução de uma forma bastante adequada para isso, né? Então, acho que é isso. E a gente tinha reuniões da rua, trabalhos com igrejas, trabalho com muita gente, trabalho de campo, festa para arrecadar recurso e etc. Então, foi um trabalho bastante grande, né? Eu acho que tem um outro momento, assim, que também foi muito importante na região, porque eu estava lá, mas na época, em Campinas como um todo, houve, em 81, né, houve uma demissão de 3 médicos. Foi proposta a minha demissão, como Costa Silva, a proposta do Gabriel Travaini, que trabalhava no Santa Mônica, e de um outro colega também foi proposta a demissão de 3 profissionais, fomos demitidos, na verdade, porque por questões, teoricamente, questões políticas, né? Nessa época, em 81, a gente estava com o prefeito, era o Magalhães Teixeira, secretário de saúde era o doutor Plutarco, né? Igor, acho que era diretor de saúde da época, etc. Né? E o que aconteceu? Né? Coincidentemente, numa mesma
numa mesma época, no mesmo momento, né? O Gabriel, ele relatou a questão do aumento de diarreias na unidade, e isso tendo a ver com os córregos que passavam, né, no meio, né, das casas lá da região do São Marcos, Santa Mônica, e eu, no Costa e Silva, participando de um evento promovido pela Associação de Bairro, né, que era para discutir conjuntura nacional, etc., né, discutindo a questão de saúde, critiquei uma proposta que estava vendo na prefeitura de ter unidades de saúde sem médicos ou trabalhando com outros profissionais de saúde não formados, etc., mini posto de saúde, coisa que nós éramos contrários, né? Tinha um grande grupo de profissionais era contrário, trabalhar com mini posto, com uma medicina mais simplificada, etc., né? Então, foi por acaso, né, era um evento da Associação de Bairro, e estava lá o secretário da administração presente lá e que levou essa questão. Bom, então acho que foi um momento bastante significativo para Campinas e para nós que estávamos lá no Costa e Silva, né? Na verdade, a demissão houve um movimento bastante grande que extrapolou o espaço do município de Campinas, né? Uma movimentação bastante ampla, e a prefeitura teve que reconsiderar as duas demissões, né? Foi, então, um momento bastante importante. Eu gostaria também de estar considerando, né, que nesse começo de trabalho, né, o trabalho assim, com as comunidades locais era fundamental, né? E através dos próprios moradores, das organizações locais que tinham, né? Acho que nós participamos, nós da saúde, tivemos participação no movimento que passou alguns anos em Campinas, que era chamado de Assembleia do Povo, né? Tá? Eu acho que depois tem mais gente aí, acho que a Yara é uma pessoa que poderia estar depois até explicando um pouquinho melhor sobre isso, para a gente poder estar falando, mas eu queria, então, destacar a Assembleia do Povo como que era um movimento capitaneado pela Igreja Católica, por parte da Igreja Católica, e que muitas comunidades de periferia, né, foram organizadas, né, para levar problemas e reivindicações e formas de luta, né, de problemas de saúde, de educação, de assistência social, de transporte coletivo, etc., né? E a saúde, acho que a gente acabou tendo um papel, nós, da saúde como um todo, um papel bastante significativo, e acho que é um outro momento importante do nosso trabalho como um todo, né? E, assim, da organização do centro de saúde, da atenção à saúde, eu gostaria de destacar alguns aspectos, né? Primeiro, que ainda já naquela época, a gente já começou a trabalhar pensando no conceito de área de abrangência, não com esse nome, né? Tá? Mas nas nossas unidades a gente conseguia determinar, nossa, essa unidade, com esse número de profissionais, com essas pessoas atuantes, a gente consegue dar conta de tal bairro, tal bairro, tal bairro, tal bairro, tal bairro. Então, esse conceito, né, de ter de uma unidade que trabalhe com um conjunto mais específico de bairros e de ruas, né, é uma coisa que a gente já trouxe desde o começo naquele momento, né? No final, eu acabei trabalhando isso a minha vida inteira depois, né? Mas esse conceito já existia, né? Uma outra coisa que nós trouxemos desde o início, né? Ainda que nós tínhamos apenas médicos e auxiliares de saúde, que eram todo mundo que foi contratado inicialmente, a categoria era auxiliar de saúde, ninguém tinha uma formação de enfermagem específica, né? A gente nunca considerou, passou pela cabeça que seria postinho de saúde para atender de uma forma
sei lá, sem muito esmero, né? Uma medicina simplificada, chamando assim, né? Eu acho que a gente sempre foi contra essa noção de medicina simplificada, né? Não era dessa forma que a gente trabalhava, não que, nem queria, né? Nós formamos os auxiliares de saúde, ensinamos as técnicas, o que tinha que ser, tá? Sempre e tentamos trabalhar da forma mais profissional possível. Todos nós, grande parte dos médicos eram médicos mais recém-formados, que, durante ao final da sua graduação no curso de medicina, maior parte na Unicamp, já direcionaram a sua formação para esse tipo de trabalho, né? Tá? E a gente sempre tentou buscar a melhor qualidade da medicina que a gente aplicava no local, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Vou frisar outra coisa que existia também, ainda que não tinha computador nem nada, nós, na época, né, com o Sebastião Moraes e com uma equipe do nível central, mais gente aí trabalhando no nível central, constituímos um sistema de informação, sim. Não tinha computador na época, né? Nem se tinha mesmo, né? Ninguém trabalhava com isso ainda, era muito pouco, né? Mas nós tínhamos, né, um sistema de informação através das fichas de furinho, as meninas devem lembrar, né? Onde a gente tinha classificação de risco, né? A gente sabia quem era o diabético, quem era gestante, se tinha criança menor ou se não tinha. A gente conseguia, através da ficha, entender como é que tipo de doenças tinham mais frequentes, né? Então, acho que trabalhando, inclusive, com classificação de risco. Então, isso só para frisar, né? Que então não era pensar em medicina simplificada, em trabalhar de uma forma descompromissada, né? Tá? E sempre a medicina que hoje a gente chama de medicina integral. O atendimento era integral, não tinha o médico, o ginecologista, o de criança, o geral, né? Na verdade, os primeiros profissionais eles passaram a fazer o atendimento integral de toda a população, né? E eu acho que isso foram assim, pontos que foram bastante importantes, que eu queria, então, estar destacando inicialmente. Acho que depois acho que a gente vai lembrando mais coisas, mas acho que foram alguns desses aspectos que depois a gente pode até escrever ou tentar detalhar mais, né? Essa experiência inicial, mas é o que eu estava querendo destacar, Rafa. Não sei se isso... Não sei lá quanto tempo que eu já passei, mas... Lá está com a palavra. Posso falar? A Cris. Não, Cris. então tá. Eu acho que eu estava pensando nisso mesmo, antes de você falar, Rafa. Eu estava achando que a gente tinha que tá lembrando disso, né? Porque, de fato, né, nós éramos um conjunto de estudantes de medicina, recém-formados de medicina, um pessoal da minha turma, um pessoal de uma turma anterior, um pessoal de algumas turmas que vieram depois também, mas que a gente estava numa escola onde a questão da democratização, a questão da ditadura, a questão das decisões políticas e da formação, ela se colocava dentro, né, do que se chamava, então, a medicina preventiva, né, a área de medicina preventiva na Unicamp. Então, nós fomos um conjunto de estudantes que saímos formados em medicina e que tínhamos como objetivo exatamente trabalhar na formulação de uma política de saúde adequada daquilo que a gente acreditava nos preceitos da atenção primária à saúde, que já se falava, etc. e tal. Então, a gente saiu da escola para trabalhar na Secretaria de Saúde, né? E o que houve na Secretaria de Saúde, e a gente conversou um pouquinho lá no Costa e Silva, mas a gente vai ter oportunidade de falar também com as pessoas de outras unidades de saúde desse momento, né? Tá? Que tinha uma formulação política. Na verdade, a prefeitura, o prefeito, então, né,
que tinha sido eleito, que foi o Francisco Amaral, escolheu, não à toa, o Sebastião Moraes para ser secretário de Saúde. E o Sebastião tinha a sua vivência e o seu posicionamento político. E a gente... Então, tudo que foi feito, que se conseguiu, foi em cima de uma política de saúde, aquilo que se queria construir para a saúde aqui em Campinas, como que a gente achava que deveria ser conduzida. Então, não foi em cima de nada, tem a ver com o momento político, tem a ver com as escolhas, tem a ver com os atores principais, né, que possibilitaram que essa experiência, que começou em Campinas, mas, ao mesmo tempo, também ocorreu, vamos ver se as meninas lembram aí, lá em Niterói, e aonde que é? Lá no Paraná, fugiu aonde agora, tá? Mas eram 3 experiências semelhantes, né? Que foram direcionadas politicamente nesse sentido, né? Que a gente pode dizer sim, né? Que a gente começou a pensar em um sistema público tipo SUS nessa época, né? Eu acho que quando a gente vai pensar em SUS em Campinas, a gente não pode, não é a partir de quando foi a data que o SUS foi feito, mas essas experiências de participação comunitária, né, de medicina integral, de ação na comunidade, eu acho que ela se dá antes ainda do SUS, né? E muitas das coisas que a gente contou aqui que fazia são coisas que deveriam estar sendo feitas até hoje, a bem da verdade, né? Tá? Então, só lembrar isso, que de fato é fruto de decisões políticas, né? E de um posicionamento político que existia na época, de um conjunto de atores aí, dos alunos, né? Dos moradores dos bairros, né? Que foram escolhidos também por isso, né? De uma Secretaria de Saúde que veio para mudar o que existia, né? E que não existia nada, existiam só 4 centros de saúde estaduais que trabalhavam com o programa de atenção à gestante e das grandes endemias, né? Faziam muito bem o que tinham que fazer, que depois foram todos agregados também para a Secretaria de Saúde. Eu só estava querendo lembrar disso, que acho que lembrar que não surgiu do nada, né? Disso que a gente está contando não surgiu do nada, mas tem um direcionamento e tem um porquê, né? É isso. E agradecer às meninas que estiveram aqui, e esse projeto, eu acho que vai ser um projeto bastante interessante, que a gente possa reconstruir esses momentos para que eles não sejam, para que não seja perdido, né? Acho que não pode perder momentos que foram tão significativos aí, tá? Para a população de Campinas, né? E para a formulação do que hoje a gente tem de saúde em Campinas, que é muita coisa boa, né? Independente até do que pode estar sendo centro de saúde hoje, mas a gente tem uma rede que é invejável, a gente tem uma vacinação aqui da Covid que é assim, né? Desempenho assim, uma forma espetacular, né? Então, vamos lembrar as coisas boas que tem agora também, que tem muita coisa boa também. Mas é isso, gente.